Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite, irmãos. Hoje pela manhã, eu tenho certeza que quem esteve hoje aqui na escola bíblica dominical recebeu a primeira dosagem contra o coronavírus. Amém? Mas eu estou falando da dosagem espiritual. Vacina. Quem veio hoje pela manhã. Então tivemos um estudo. E que no estudo de hoje, eu acredito que quem esteve aqui pôde ter a percepção, irmão, que só há uma forma, só há uma maneira de chegarmos nos céus. A lição que foi ministrada hoje, falando sobre a verdadeira igreja, a lição dizia que, ainda que você pregue bem, ainda que você cante bem, ainda que você contribua, ainda que você faça tantas coisas, mas isso, irmãos, não nos garante o passaporte para a salvação. Porque a dosagem de hoje, para a igreja, para nós, irmãos, ela é o amor. E eu não estou falando de um sentimento, porque Jesus, ele não é um sentimento. Jesus, ele é uma pessoa, ele é Deus. Então eu fui para casa, guardei o que foi falado hoje pela manhã, e a gente aprende que se houvesse alguns requisitos, e há requisitos, para chegar lá em cima, eu acredito que só bastaria um só, a palavra amor, Jesus Cristo. Porque se nós amarmos como Jesus disse que devemos amar, então com certeza nós vamos chegar lá nos céus. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós queremos fazer para que a igreja veja. Nós queremos fazer para que os pastores vejam. Mas nós precisamos fazer para que Cristo veja, irmãos. Qualquer coisa na casa de Deus deve ser feita para que Cristo veja. Não para que o pastor Valdeci, não para que o pastor Francisco ou o pastor Eri veja, ou qualquer ministério da igreja, ou que a igreja veja. Porque às vezes a gente pode até exercer um bom papel, a começar de mim. Eu posso nessa noite trazer uma excelente palavra. Mas se a palavra for minha, não vai valer nada. Porque a palavra tem que ser de Deus. Lembrei também, quando hoje o pastor Valdeci, ele falava aqui, ele disse que ficou assustado quando ele estava lendo a Bíblia e se deparou com uma passagem que chamou muito a atenção. E falar nisso, irmãos, eu já dizia também hoje pela manhã, que hoje é o segundo domingo de dezembro. O dia da Bíblia é todos os dias. Não é simplesmente uma vez por ano no segundo domingo de dezembro. Como eu sei que hoje alguns irmãos estiveram ali em Orobó, foram levados pelo Espírito Santo a fazer uma obra ali em Orobó. Mas o dia da Bíblia é todos os dias, irmãos. Porque todos os dias nós tomamos café, todos os dias nós almoçamos, jantamos e às vezes fazemos uma refeição, um lanche antes de dormir. Tem pessoas que fazem 4 refeições para alimentar o corpo. Mas a pergunta
que eu faço para mim e para todos nós, quantas refeições espirituais nós fazemos? A oração é uma, leitura da Bíblia é outra. Mas eu gostaria que nesse momento, os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Então, somente o verso 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu estou vendo aqui, irmãos, folheando as escrituras, e eu esperei mais de 9 meses para sair do ventre da minha mãe, espero também os irmãos encontrar. Ezequiel capítulo 22, o verso 30. Deus aqui está falando para o profeta Ezequiel. E eu tenho certeza que Deus nessa noite Ele vai falar para mim, para você, para nós. Os irmãos querem ouvir Deus falar? Não? Então pronto. Não saiam daqui dizendo a mensagem do pastor Francisco. Não, mensagem de Deus, irmão. Porque o pastor Francisco não é nada. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Os irmãos já estão à vontade. Assim diz a palavra de Deus. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Como é que diz o restante do versículo? Deus encontrou alguém? Misericórdia mesmo. Deus não encontrou ninguém. O final do verso diz: porém, não encontrei ninguém. Que Deus nesta noite, irmãos, nos ajude. Que através do Espírito Santo o Senhor coloque a palavra na minha boca. A pergunta, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite. Deus estava procurando alguém. Deus aqui está falando para o profeta Ezequiel: procurei alguém que construísse uma muralha. Gostaria de informar a igreja, irmãos, que Deus não estava à procura de um pedreiro. Talvez alguém entenda, não, Deus estava procurando um pedreiro para construir uma muralha, um muro? Não, irmãos. Qual era a razão pela qual Deus estava procurando alguém? E ele no final vai dizer: mas a ninguém encontrei. Todo o capítulo 22 de Ezequiel, irmãos, Deus aqui está denunciando os crimes de Jerusalém. Os crimes de Jerusalém. E o povo de Israel realmente estava com os olhos vedados, os ouvidos estavam tapados, os profetas estavam tendo visões falsas, é o que vai dizer aqui no versículo 28. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta uma parede de branco. Veja que situação. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Veja a situação em que se encontrava aqui o povo de Israel. Irmã Noemi. Eu faço uma pergunta nessa noite, irmãos.
como está a minha situação? Como está a sua situação? Como está a situação da igreja hoje? Hoje pela manhã também eu lembro, o pastor ele estava falando a respeito dos dons espirituais, e ele dizia na sua fala que os dons espirituais não cessou. E realmente, irmãos, os dons espirituais realmente não cessou. O meu problema hoje, o seu problema, o nosso problema, irmãos, é porque hoje nós estamos vazios de Deus. Nós estamos cheios de tantas coisas, mas estamos vazios de Deus. Porque hoje, irmãos, a igreja do século 21, porque nós hoje não temos aquela autoridade. Já foi falado na manhã aqui. Pessoas foram, demônios expulsaram demônios. Porque hoje, irmãos, a gente não tem a autoridade de chegar uma pessoa com febre e dizer assim, colocar a mão e orar por ela, você está curado em nome de Jesus Cristo. Mas a gente manda a pessoa ir para o hospital. A sua febre está muito alta, vá para o hospital. Porque hoje nós não exercemos isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos cheios de tantas coisas. Porque a nossa visão ainda continua nas coisas aqui da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Colossenses, ele diz: vocês que já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são dos altos e não nas coisas que são aqui da terra. Mas nós estamos aqui na terra, irmãos, nós fazemos planos. E eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer planos. Mas o que eu estou falando nessa noite é que nós, como cristãos, precisamos buscar mais a Deus, precisamos estar na brecha, porque era isso que Deus queria com o profeta Ezequiel. Quando Deus disse: eu procurei um homem, uma pessoa para que construísse uma muralha. Deus não estava procurando um pedreiro nem um arquiteto. Deus estava procurando alguém para que estivesse ali intercedendo pela cidade de Jerusalém, porque os pecados eram gravíssimos, irmão. Porque hoje, irmão, muitas vezes nós não queremos, porque muitas vezes hoje a gente pula algumas passagens da Bíblia. Eu não vou falar isso aqui não, porque se eu for falar isso aqui vai ofender alguém. Muitas vezes nós somos covardes, nos envergonhamos, não queremos dizer a verdade, falar a verdade. Não vou falar a verdade não, porque vai machucar o visitante. A Bíblia é a verdade, irmãos. A Bíblia é a verdade. Quando Paulo, ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, aconselhando a Timóteo, ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O Salmo 1, o versículo 3 vai dizer: antes o seu prazer está onde, irmão? E na sua lei medita. O Salmo 119, o versículo 105 também vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E se ela é verdadeira, nós não precisamos ficar com receio, não precisamos ficar com medo de falar a verdade, porque as pessoas precisam ouvir a verdade. Às vezes a gente fala tanto de idolatria, irmãos. Eu perguntei antes: os irmãos querem ouvir Deus falar? Eu perguntei: pastor, não fala isso não, porque vai ofender, porque tem visitante. Nós muitas vezes, irmãos, falamos das pessoas que se prostram diante de imagem de escultura, mas nós muitas vezes nos prostramos diante de um celular. Nós muitas vezes nos prostramos, gastamos 1 hora, 2 horas, 3 horas nas redes sociais, no Instagram, Facebook,
WhatsApp e outras ferramentas aí, mas não queremos estar na brecha. Por isso, irmãos, por isso que nós nos tornamos frios, fracos e não temos autoridade de se chegar uma pessoa aqui, ou endemoniada ou com enfermidade, não temos autoridade de colocar a mão e curar aquela pessoa. Por quê? Porque estamos vazios. Então Deus estava procurando alguém ali em Jerusalém. Jeremias, irmãos, também vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas parece que nós temos uma tendência a buscarmos mais as coisas terrenas, irmãos. Quantas pessoas já estão fazendo planos hoje? Hoje é 13 de dezembro, como já bem pautou nosso irmão Erison. Daqui logo mais, irmãos, 2021 vai chegar, mais um ano vai chegar. E nós já estamos fazendo planos, o que vamos fazer em 2021, o que vamos comprar, o que vamos usar, o que vamos fazer isso, o que vamos fazer aquilo. Mas nós precisamos também fazer planos e nos prepararmos, estarmos prontos para nos encontrar com Jesus Cristo, irmão. Quarta-feira dessa semana, soubemos que morreu mais um pastor aqui na Paraíba, bem pertinho aqui de nós. Morreu, foi vítima do Covid-19. Um inimigo que nós não enxergamos, mas que é real, e que o ano de 2020 está terminando, 2021 está bem próximo, e é provável que 2021, irmãos, vai continuar. E eu não sei quando, nós não sabemos quando o coronavírus vai, mas ele sabe, ainda que os homens estejam lutando, tentando conseguir uma vacina, um antídoto, mas ele sabe. Se Deus quiser, irmãos, se nós fizéssemos como os ninivitas fizeram. O que foi que os ninivitas fizeram? Jonas entrou lá e a mensagem de Jonas foi essa: arrependam-se, porque Deus vai destruir essa cidade. Foi só essa mensagem. E a mensagem chegou ao ouvido do rei. E eu nunca vi o que os meus olhos viram, e está na Bíblia, irmão. Até os animais se vestiram de saco. Alguém já viu isso, irmão? Os animais se vestiram de saco. O rei, ele disse: façamos, um jejum, para ver se Deus se apieda de nós e não pereçamos, irmão. E todos se vestiram de sacos e se lançaram sobre os chãos e clamaram. E Deus ouviu o clamor dos ninivitas. Segundo a informação bíblica, 120 mil pessoas, irmãos, escaparam da calamidade. Por quê? Porque estavam na brecha, porque buscaram. Jeremias capítulo 33, irmãos, a gente tem até decorado, né? Clama a mim, responder-te-ei. É coisas grandes, irmãos, não é coisas pequenas, não. Coisas grandes e não pequenas. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus grande. O poder de Deus, irmãos, é tremendo. E me lembra quando o povo chegou defronte do mar. É como se nós hoje estivéssemos diante do coronavírus, irmãos. O povo de Israel chegou defronte do mar e não tinha saída. No lado direito, montanhas, esquerdo também montanhas. Na retaguarda, na parte de trás, vinha Faraó com um exército e na frente o mar. Quantas vezes, irmãos, nós estamos diante do mar e a gente diz assim: e agora? O que vai ser de mim?
o que vai ser de nós? Nós estamos diante do mar, não temos saída. Irmãos, a nossa saída é Jesus Cristo. A nossa saída é Jesus Cristo. Creio eu que muitas pessoas, irmãos, ainda nesse ano de 2020, ficaram preocupadas. Porque ficaram desempregadas. Irmãos, quem abre porta de emprego não é prefeito, não é deputado, não é governador, não é presidente. Quem abre porta de emprego é Jesus Cristo. Mas nós muitas vezes confiamos, depositamos nos homens. Quem abre as portas, irmãos, não é presidente, não é governador, não é senador, não é deputado federal, não é deputado estadual, não é prefeito, nem vereador, não. Quem abre as portas é o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso é preciso estar na brecha, irmãos. Mas muitas vezes ficamos angustiados, pastor, ficamos preocupados, e agora? Perdeu o contrato, perdeu o contrato de trabalho, perdeu o contrato de trabalho, mas não perdeu Jesus Cristo, irmão. O contrato, irmão, não vale nada. Quem tem mais um valor, irmãos? É um contrato de trabalho ou Jesus Cristo na minha vida e na sua vida? Quem tem mais valor é Jesus Cristo, irmãos. Por isso que Ele é a fonte. Por isso que Ele pode dizer àquela mulher samaritana: mulher, se você beber dessa água, você vai continuar a ter sede, como eu estou bebendo dessa água aqui. Você vai continuar tendo sede, mulher. Mas quem bebe de Jesus Cristo, irmãos, quem bebe de Jesus Cristo, com certeza Ele é a fonte. Jesus Cristo não é o contrato certo, mas Ele é a nossa segurança. É por isso que o Salmo 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Quem é o nosso socorro? Irmãos, o socorro da igreja não são os pastores. O socorro nosso, irmãos, não é a igreja. O socorro é Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, a gente vai procurar um socorro. E às vezes não alcançamos aquele socorro. Deus disse a Ezequiel. É como se Deus nessa noite, irmãos, Ele estivesse dizendo aqui: Igreja Batista de Bom Jardim, vocês precisam estar na brecha, os pastores precisam estar na brecha, o ministério diaconal precisa estar na brecha, o ministério de MCM, homens batistas, crianças, todos precisam estar na brecha. Mas nós não queremos às vezes estar na brecha, irmãos. Às vezes é cansativo ler a Bíblia. Tem gente que começa a ler a Bíblia, daqui a pouco começa a coçar os olhos. Cuidado que isso não é problema de vista não, viu? Às vezes pode ser problema de vista, mas às vezes é espiritual. Às vezes é o diabo. Para que você não leia a palavra, para que você não ore, é o diabo. Muitas vezes começa a abrir a boca, muitas vezes começa a dormir, mas quando a gente chega em casa, a gente desperta, irmão. Liga a televisão, vai olhar o celular, vai até as altas horas, mas muitas vezes ficamos. Mas quando a gente chega em casa, irmãos, a carne desperta. Deus não estava procurando o profeta Ezequiel, irmãos, para construir uma muralha, não. O problema ali era espiritual. Era para que o profeta estivesse ali intercedendo pela cidade, porque a coisa estava feia. Mas Deus disse: mas a ninguém achei. A ninguém achei. O Salmo 125 vai dizer, irmãos, os que confiam nos pastores. Não é assim que diz? Não.
E como é? São como quem não se abalam. Mas se nós fizermos como um certo rei chamado Zedequias, irmãos, nós quebraremos a cara. Qual foi o problema do rei Zedequias? Eu não estou falando de Ezequias. Tem o rei Ezequias e o rei Zedequias. O rei Zedequias, Jerusalém estava para ser cercada. E sabe, irmão Gilmar, o que foi que o rei Zedequias fez? Chamou alguns do exército, vão lá no Egito. Porque lá no Egito tem cavalos que são velozes. No Egito tem homens que são destros na espada. São hábeis. Sabe o que foi que Deus disse? Deus usou o profeta Jeremias e disse: diga ao rei e ao povo, por que confiaste no braço de carne? Muitas vezes a gente confia no braço de carne, irmão. Muitas vezes você confia no pastor Francisco, mas o pastor Francisco é falho. O pastor Francisco pode lhe decepcionar, mas Jesus Cristo não. Pastor Valdeci pode lhe decepcionar, pastor Eli pode lhe decepcionar. Com alguém da igreja, mas ninguém se decepciona com Jesus Cristo, irmão. E esse foi o fracasso do rei Zedequias, porque ele foi buscar reforço, ele foi buscar refúgio, socorro no Egito. E Deus usou o profeta e disse: porque você foi confiar no braço de carne. E sabe qual foi o fim trágico dele, irmãos? A cena foi triste. Quando Nabucodonosor chega, o rei ainda tentou fugir, foi pego. É como se nessa plataforma aqui, ó, Nabucodonosor aí na frente com o exército, aí fez uma fileira. O rei Zedequias e os filhos. O rei Nabucodonosor chegou e perguntou: quem são esses aqui? Esses mancebos. Mancebo significa jovem. Eram os filhos deles. Quem são esses aqui? Ele disse: meus filhos mataram os filhos deles na vista dele. E Deus ainda foi tão misericordioso que poupou a vida dele. Mas o rei ainda vazou os 2 olhos dele, cegou. Pegou uma tenaz, esquentou no fogo lá e vazou. Cegou os 2 olhos do rei Zedequias, colocou corrente nos pés e nas mãos, foi levado para a Babilônia, porque foi confiar em Faraó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Se confiarmos em Jesus Cristo, irmãos, as portas se abrem. A gente não tem que confiar, irmãos, depositar confiança, esperança nos homens, não. E outra coisa, irmãos, quem tem Jesus Cristo, quem está em Cristo, tem autoridade. E eu lembro-me, quando eu estava lá, próximo do quartel do Derby, num trabalho, na portaria, e uma pessoa chegou para mim, eu estava lendo a Bíblia e disse: cuidado que você pode perder o seu emprego. Era na hora do almoço. Eu na hora respondi, o Espírito Santo me deu colocou a palavra na boca: você pode me botar para fora hoje, você pode fechar essa porta aqui, mas Deus abre outra. Eu saí do edifício solar do Cunhambuca, fui trabalhar no hospital evangélico. Saí de lá, Deus disse: vai trabalhar no hospital evangélico. Depois do hospital evangélico, terminou o contrato. Deus disse: agora você vai para trabalhar no Americano Batista. As portas, irmãos, elas fecham, se abrem. Porque Deus, Ele permite. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Agora, irmãos, se quisermos, irmãos, ter autoridade, se quisermos, em nome de Jesus, chegar uma pessoa com febre, ou um endemoniado aqui, precisamos, irmãos, nos encher.
nós precisamos gastar mais tempo com isso aqui, ó. Nós temos aprendido que a palavra de Deus, ela é nossa única regra de fé e prática. Então é a Bíblia, irmão. A Bíblia. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Se você lê a palavra, você vai entender a palavra. E Tiago 1,5 vai dizer: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e Ele não lança em rosto. Essa semana eu estava pensando, irmãos, e me veio na minha mente uma situação, né? A gente vê muitos vídeos de pessoas sendo mortas, perseguidas. E me veio um filme na minha mente, e de repente, né? Como nós estamos aqui tranquilos aqui, assentados. Me veio na minha mente isso. Será que nós estaríamos preparados, irmãos? Se de repente chegasse um bocado, alguns homens armados aqui, a gente tem um policial aqui, né? Mas se chegasse uns 5, 10 homens aí, tudo armado aí, ou se de repente, irmãos, entrasse uma pessoa lá pelaquela porta e viesse na carreira até aqui endemoniado, será que eu estaria preparado? Será que você estaria preparado? Será que nós estaríamos preparados? Porque essas circunstâncias, irmãos, elas podem acontecer. E a gente precisa estar preparado, pastor Eli. Porque 2021 está se aproximando. Vamos enfrentar a igreja. Eu não quero trazer nenhuma palavra de presságio. Algumas pessoas, quando escutam a coruja cantando, né? Eita, vai morrer alguém. É uma ave, né? De presságio. Mas eu quero dizer, irmãos, que é o cântico da coruja. Coruja não canta, ninguém morre não. Mas ainda tem crente dentro da igreja acreditando nisso, viu? Tem ainda pessoas crentes dentro da igreja. Ué, a coruja cantou, vai morrer alguém. É o cântico dela, irmãos. É o cântico da coruja. Coruja só sai de noite para se alimentar. É o cântico dela. A mensagem de Deus para nós nessa noite, irmãos, que a gente possa estar na brecha. Porque quem está na brecha, irmãos, vai ter surpresa. Quem está na brecha vai ter surpresa. Mas muitas vezes nós não queremos, irmão. Muitas vezes nós ficamos lamentando. A situação está ruim, a coisa está ruim, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, como será no próximo ano. Sabe como vai ser no próximo ano, irmãos? Jeremias 29, versículo 11. É a melhor resposta. Deus diz assim: pois eu é quem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Não cabe a mim, a você, a gente ficar preocupado como é que vai ser em 2021. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Como é que vai ser 2021? Jesus disse que basta cada dia o seu. Então é a palavra de Deus quem diz. Agora eu preciso estar preparado para esses dias maus. Eu preciso estar preparado para esses dias maus. Palavra de Deus nessa noite, irmãos, para mim e para você. E eu vou falar isso também para as pessoas que estão em casa, porque eu sei que vão me ouvir. Leia mais a Bíblia. Gaste mais tempo com Deus. Como diz o pastor Eric, muitas vezes ele fala do secreto. Irmãos, o secreto é no seu quarto, irmãos.
porque aqui vocês estão me vendo. O secreto, irmãos, é quem vai, Deus é quem vai ver no secreto quantos minutos, quantas horas eu estou com Ele. É no secreto. E é no secreto que Deus ele vai dar a resposta, irmãos. Foi por isso que ele disse a Jeremias 33:3. A palavra de Deus também nessa noite para nós a solução é: clama a mim. Deus disse: clama a mim e eu vou responder coisas grandes, firmes ou ocultas que vocês não sabem. Então essa palavra de Deus para a igreja de hoje, irmãos. E mais uma vez, irmãos, que o Senhor venha nos ajudar. E se chegarmos a 2021, porque eu não sei se eu vou chegar, mas se eu chegar a 2021, eu vou tentar melhorar mais um pouco a minha vida espiritual. Eu vou tentar orar mais, porque às vezes a gente faz promessa, faz voto, e a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 5, quando a Deus fizeres um voto, paga-o. Porque não devemos fazer voto de tolo, irmão. Muitas vezes a gente promete e não cumpre. É melhor, como eu estou dizendo, eu vou tentar. Se eu chegar a 2021, eu vou tentar me aproximar mais de Deus na oração. Eu vou tentar me esforçar a ler mais a Bíblia. Eu vou tentar a estar mais envolvido na obra do Senhor. O coronavírus, irmãos, ele deixou muitas pessoas em casa. Mas uma porta já foi aberta, irmão. E muitos irmãos ainda estão com medo ainda. Que Deus nesta noite, Ele nos ajude. Gaste mais tempo com isso aqui. Não gaste tempo com jogos, não. Eu estou falando isso para a gente que está em casa. Quem sabe esteja aqui nessa noite. Em vez de você ficar jogando, meu irmão, jogando 1 hora, meia hora, 2 horas, gaste 1 hora além da palavra de Deus. Há umas 2 semanas mais ou menos, irmãos, do falecimento, né, de Dona Severina, né, a avó da minha esposa, chegou uma mãe, né, com a criancinha. Eu acho que ela não tinha nem 1 ano. Eu fiquei só observando. Ela pegou a criancinha, colocou a criancinha na cama e colocou um celular de lado, irmãos. E eu disse a criança vai cair. Eu fiquei preocupado. A mãe pegou a criança e colocou na cama, pastor. Acho que a criança não tinha nem um ano ainda lá. E aí eu entrei no quarto lá, olhei, um celular assim. E a criancinha já estava entretida. Um desenhozinho. A mãe deixou lá e saiu. E eu fiquei preocupado. Aí já cresce, irmãos. Veja que ensinamento. Aí já cresce assim. A Bíblia nos diz, irmãos, ensina o teu filho a começar de mim. É como eu digo a minha filha em casa. Deus me agraciou com a filha. Mas a gente diz a ela em casa. Gasta mais tempo com Deus. Ela pode até dizer: o pai não só foi. O pai não. É Deus que quer que eu fale isso, irmãos. Gaste mais tempo com Deus, irmãos. Vamos gastar mais tempo com Deus.
Mas muitas vezes, irmãos, nós fechamos os olhos e tapamos os ouvidos, enquanto os nossos filhos estão nas redes sociais, nos tristes dos jogos. Aí a gente fala de idolatria. A gente fala das pessoas que se prostram diante de uma imagem, que é idolatria. Mas muitas vezes os nossos filhos estão sendo idólatras. E a gente está achando muitas vezes e acha graça. Não, deixa o menino aí, ele está intertido. Quando na verdade Provérbios 22:6 vai dizer: instrui, pastor Francisco, instrui você, mãe, instrui você, pai, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar. Eu tenho certeza que no fórum, irmão, na presença do juiz, ninguém liga celular nem joga lá não, viu? Liga, pastor? Eu tenho certeza que no fórum ninguém liga celular lá. Aliás, desliga até o celular, porque se tocar lá, fica com medo logo do juiz. Mas muitas vezes a gente está na casa de Deus, assentado nos bancos. Eu não estou vendo nada aqui, não viu, irmão? Eu não estou vendo nada. Mas muitas vezes estamos no banco assentados e jogando ou vendo outra coisa qualquer. Aí eu pergunto, irmão, qual é o mais importante? O que você está visualizando ou é a palavra de Deus? Não a minha palavra. Qual é o mais importante? Nos enchermos de Deus ou estarmos nas telas visualizando alguma coisa aí? Que Deus me ajude. Porque eu não quero ser, irmãos, um ator. Eu quero ser um servo do Senhor. E é isso que Cristo quer da igreja. Servos e servas. E Deus nos abençoe.